na realidade. O brasileiro é uma popular. Está repetindo o Brasil, especialmente o terceiro mundo. Olá, meu nome é Ricardo Mansur, eu sou músico e cineasta e vou apresentar para vocês agora, especialmente para a Fábrica de Inventos, um trecho de uma aula sobre desenho de som, ou seja, finalização de som para audiovisual. Então, agora vocês vão ver um trecho de uma aula onde eu finalizo um som para um pequeno trecho de audiovisual, onde pode-se ver todo o processo de finalização. Bom, o que nós temos aqui, né? Nós temos uma sessão exatamente como um montador manda para um sound design mixador finalizar o áudio. Quer dizer, ele montou a cena, ele manipulou os áudios direto, quer dizer, as imagens foram sincadas com os áudios externos, né? Ele trabalhou com as imagens sincadas, cortou, fez a narrativa imagética, cortando os áudios também, e agora ele manda para o desenho de som, né, para a finalização de som, ele manda o filme, o filme está aqui. Esse áudio que está mutado aqui é o áudio de referência do filme, ou seja, é o áudio que está, é a reprodução desse áudio aqui, mas só que em estéreo. E aí, normalmente, o que a gente faz é verificar, normalmente o filme ele vem com um bip no início. Então, o que a gente faz, muitas vezes, invariavelmente, o que a gente faz é selecionar tudo, todo o áudio, e pegar todo o áudio e conferir com um bip aqui no início. Digamos que tem um bip aqui no início. Aí, esse bip ele vai estar aqui no som de referência e vai estar aqui no som externo que eu recebi, do OMF. Então, eu faço uma sincagem de todo o áudio com esse bip aqui, caso ele esteja fora, caso eles não estejam batendo exatamente. E aí, para fazer essa sincagem muito precisa, a gente vai lá e aumenta mesmo muito. Aqui no Pro Tools a gente tem essa ferramenta, a gente aumenta o tamanho da waveform, sabe? Vê exatamente se está começando exatamente no ponto. Ó. Aqui eu posso perceber, e aqui, gente, eu estou trabalhando assim com muito. Foi o que eu falei ontem, né? É menos que 1 milissegundo. Então, assim, aqui eu estou vendo que o áudio começa aqui, ó, é um pouquinho antes. Então, eu vou fazer esse ajuste aqui. Ajustei. Eu estou com todos os áudios selecionados, né? Só para todo mundo ver de novo. Eu vou diminuir o tamanho aqui. Ó, eu estou com todos os áudios selecionados, tá? Ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, estou trabalhando só com aquela pontinha ali. Ou melhor, com essa pontinha aqui. Então, eu venho aqui no talo, aumentei o waveform para poder ver legal. E eu vejo que o som está começando um pouco antes.
Normalmente, o que seria isso aqui? Seria um bip que está aqui. Aí você vai lá e ajeita o bip. Aqui eu estou vendo só que o áudio começa aqui, mas, na verdade, no som de referência do vídeo, ele está começando aqui. Então, eu vou ajeitar. Colocar um samplezinho antes, tudo. Pronto, sinquei. Sinquei o áudio. Pronto. Está tudo certo. Isso é normalmente um procedimento que acontece. Vocês podem fazer isso, vocês vão receber essa sessão exatamente como ela está aqui, tá, gente? Então, vocês podem reproduzir esses procedimentos. Aqui a gente já tem uma certa divisão, até com um nome aqui também, né? Pseudo, pai, ela e polícia. Vamos ver a sequência, vamos ver do que se trata com som direto, ou seja, com o som. Você vê até que ele está estourado aqui, ó. Tá vendo? Está tudo estourado, porque ele me passou vários microfones, ó, tudo estourado. Na hora que exportou lá de referência, está tudo estourado. Vamos escutar assim, eu baixei o volume um pouco, vamos escutar só o som de referência, solei aqui, e vamos ver essa sequência. É a polícia. 2 segundos, eu tô indo. Vamos. Foi só um entendido, pai. Não foi nada demais. Foi só um entendido. Peraí. Ela é sua filha? É sim, senhor. E o senhor sabia que sua filha tá com 50 gramas de maconha na rua aí, andando à toa? Eu não tava com nada na rua. Cala a boca! Senhor, o que tá acontecendo? 50 gramas de maconha, meu amigo. Tráfico de drogas. Não tem como provar que era meu. Não tinha nada meu. Fala com você. E aí? Leva pra delegacia, faz o quê? Doutor, tem algum jeito da gente amenizar isso? O senhor que vai decidir, meu amigo. Ela é sua filha? Sim, senhor. Então. Leva pra delegacia, faz o quê? 2 segundos, senhor. Só me desculpa aí qualquer coisa. Boa noite. Ó. Esse Paulo tá com uma companhia, hein, garoto. Cuida da tua filha aí, irmão. Moço, obrigada. Meus pais iam me matar. Uns moralistas. Me bateram a vida inteira sem motivo. Eu não sei o que é pior. Quando eles me batiam ou agora que ignoram minha existência. Eu vou te pagar de volta, viu? Você não vai falar nada, não? Pouca coisa aqui, né? Muita coisa velha. Quanta... Pô, eu fiquei interessado nesse filme aí, hein? Vamos considerar, ele está terminando aqui de uma forma meio abrupta,
Mas é só uma sequência. Mesmo considerar, não vamos considerar essa última fala, não. Vem até aqui, tá? Vem até aqui. Pouca coisa aqui, né? Muita coisa velha. Só até aqui. Tá? Essa sequência é uma sequência de uma série de um episódio de uma série que se chama Imagem Vinil. Ela passou, não sei se está em cartaz ainda, se está disponível na internet, não sei, mas é do Prime Box. São episódios baseados em canções do Aldir Blanc. Então, o Aldir Blanc tem um disco com o Maurício Tapajós, dos anos 80. Esse diretor ele pegou cada canção e fez um episódio. E aí tem uma série de 11 capítulos sobre esse disco. E aí cada canção ele pegou personagens e criou um roteiro. Então tem essa sequência, esse é um dos episódios. Agora vamos analisar aqui, né? Acho que dá para sacar que o som ele está bem bruto, né? Principalmente nessa parte inicial. O diretor ele tem uma forma, e o montador também, uma forma curiosa, né? Interessante de fazer a montagem, que ele faz uns pequenos cortes assim, que a gente chama de elipses, né? Ele faz pequenas elipses, como se fosse uma aceleração do tempo assim, na sequência, vai acelerando assim. E é bem legal isso. Esteticamente é bem interessante, né? Mas a gente tem várias opções aqui para criar um desenho de som para essa sequência, né? Primeiro você tem você tem a ideia de que o cara, por exemplo, ele liga um aparelho aqui. Então, um aparelho de som, né? Então, pode ter... O que está saindo desse aparelho de som, né? Pode sair... Aí vocês vão escolher o que está saindo desse aparelho de som. Né? O som ambiente desse local aqui, o que é, né? Onde esse local está, né? Ele está dentro de casa, mas aonde fica a casa dele, né? Pode ter um som ambiente que diga mais ou menos onde é que ele está, o que está acontecendo. Né? Você tem vários foles aqui, né, que já vem do som direto, mas você pode reforçar alguns foles, né? Algumas situações. E a gente vai analisar, principalmente, assim, tirando agora o som de referência, né? E observando o que a gente tem de som direto aqui, que é a base do nosso trabalho, né? A gente vai ver que, olha, tem som faltando aqui, ó. Tem vários sons faltando. Quem é? É a polícia. 2 segundos, já estou indo. Vamos. Você não
entendido, pai. Não foi nada O que tá demais. Foi acontecendo, só um gente? Pera aí, entendido. Aqui que começa um jogo, que é o seguinte. A gente vai determinar os volumes, né? O volume das personagens, e a gente tem 3 canais aqui com 3 diálogos, né? Então, a gente vai escolher os microfones do som direto dentro desse diálogo. E quais microfones a gente vai usar para cada situação. E como é que a gente faz isso, né? Então, você tem aqui, por exemplo, Quem é? de cara, a gente tem a situação está ocorrendo. Ó, vamos solar só esse microfone aqui. Vamos ver. Quem é? Ó, quando a gente escuta só esse microfone aqui, a gente tem uma situação um pouco mais realista a partir de um ponto de escuta, que é o ponto de escuta. Aqui a gente tem um outro microfone também. A partir de um ponto de escuta, que é um ponto de escuta dele. Então, eu estou solando aqui, ó, eu já até nomeei aqui, é pseudo-pai, que é esse cara da cena, né? Que é esse microfone aqui. Então, a gente está escutando o ponto de escuta dele. Quem é? Então, a gente escuta o a polícia lá de fora, né? O microfone dele aqui está reproduzindo. Mas se a gente abre esse outro microfone aqui, por exemplo... É a polícia. A gente já tem a perspectiva do policial. Esse aqui é o microfone do policial. É a polícia. Claro que nesse momento aqui, o que aparece, né? Para você respeitar, deve estar um pouco escuro aí, né, gente? Mas, enfim, acho que vocês vão ver mais claro aí quando vocês receberem. Ele estava sem tratamento de imagem também, deve ter clareado no episódio real. Então, assim, vocês têm esse microfone e o microfone dela aqui. É a polícia. Aqui é a voz do policial vazando no microfone dela. Então, qual é o trabalho? O que a gente faz aqui, né? Como é que a gente trata esse som direto, né? Aqui você vai escolhendo os pontos que você quer. Quer dizer, por exemplo, aqui, digamos que eu vou escolher o ponto de escuta a partir do ponto de escuta dele. Então, eu vou eliminar esse microfone aqui e esse microfone aqui. E vou escolher esse aqui. Então, se eu escolher esse aqui, eu já vou dar um acabamento aqui de entrada. Esse ambiente já é o ambiente. Esse áudio já diz respeito, apesar dele estar aqui nessa sequência, ele diz respeito a outra cena. Então, eu vou colocar ele começando exatamente no ponto ali. Ao ponto onde ele acende o cigarro. Você vê que a imagem corta, na verdade, quando ele já está com quase. Porque ele risca, na hora que ele risca, ainda não está na imagem, ele só vem aqui, ó. Ele risca um pouco antes, isso é a manha do montador, né? Ele risca o fósforo e depois que vem a imagem. Então, aqui a gente tem o fole dele, que é o som direto dele riscando o fósforo. Mas esse som ele pode ser reforçado também. Ele pode ficar mais forte.
com manipulação de volume, cortando aqui o áudio, trazendo ele um pouquinho mais, fazendo um fade aqui. Posso fazer isso, mas aí também tem o ambiente. Meu ambiente aumenta. Se você aumenta aqui no próprio áudio, você tem um aumento do ambiente também. Então, isso não é desejável. Então, o melhor seria, se eu quero reforçar esse som, o melhor seria colocar mais um som de fósforo aqui junto dele. Ou até eliminar esse som de fósforo aqui e colocar outro no lugar. Também é possível. Porque se eu aumentar, como eu fiz aqui, o que acontece? Se eu aumentar aqui, eu estou aumentando todo o áudio, o ruído de fundo aqui também. Então, ó, quando passa de um áudio para o outro, né, que eu vou querer a fala dele aqui, os sons aqui, você tem uma diferença. Isso não é desejável. Então, eu deixo esse aqui, e em vez de aumentar o volume dele, eu vou preferir colocar um outro fole em cima dele e reforçar, para eu manter o ambiente da fala junto. E aqui a manha é você ir escolhendo qual áudio você quer. O lance é que a gente tem 3 áudios com 3 microfones diferentes. Isso significa que a cena, se eu deixar esses microfones juntos, qual o problema que eu tenho? Eu tenho um problema que a gente chama de problema de fase. Eu tenho um microfone lá no microfone lapela dela, um microfone lapela do policial e um microfone dele. Então, assim, se eu colocar os 3 juntos, cada um, ele falando aqui, ele vai chegar, a voz dele vai chegar mais rápido no microfone dele do que no microfone dela, mesmo que eles estejam juntos. Então, isso é um problema. A gente não pode deixar isso acontecer, porque isso, inclusive, anula o som. Quando você tem um problema de fase assim, ou seja, você tem uma voz começando num lugar e outra voz começando em outro, anula o som. Então, a gente vai cuidar. A ideia é você escolher um microfone a cada situação. Então, aqui... Quem é? É a polícia. Eu gosto. Quem é? É a polícia. Eu gosto dessa voz vindo lá de longe, mas eu posso ter também a voz do policial aqui. É a polícia. Eu posso ter ela baixinho aqui, mas aí a gente tem um problema de fase. O que acontece? Ó, a gente pode ver aqui que é a polícia. Ó, esse aqui é o E e esse aqui é o E no outro microfone. Você vê que tem uma diferença aqui, de onde um começa e onde o outro começa. Começa depois no microfone dele, que está dentro da sala. Mas o microfone do policial está perto do policial, começa antes. Então, quando a gente quer usar 2 microfones, a gente tem que acertar a fase. Isso é uma coisa bem importante. O que seria acertar a fase? Você ajeitar os 2 microfones no mesmo ponto. O mesmo áudio no mesmo ponto. Seria chegar para cá, esse áudio, e deixar ele no mesmo ponto. Mais ou menos no mesmo ponto onde começa o áudio. É que eu vou regular por essa onda sonora aqui.
Aqui eu posso dar uma pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, essa aqui. Estou regulando a fase. Então, eu regulei a fase, agora eu posso usar esse microfone aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito presente para a cena, porque o policial está lá fora. Não posso usar ele só como um reforço, mas vou usar ele baixinho. Só porque ele tem uma qualidade melhor, porque ele está mais próximo do áudio do próprio policial. Então, eu vou dar um acabamento aqui só como um reforço dessa voz do policial aqui. Então, vai ficar assim. Quem é? É a polícia. Aqui tem os dois. Quem é? É a polícia. Agora eu tenho um pouco mais de voz do policial, mas ainda assim está parecendo que ele está lá fora, mas com um pouco mais de presença. Vamos escutar a outra, sem a voz do policial. Mutei a voz do policial aqui, ó. Quem é? É a polícia. Muito lá fora, né? E agora com a voz do policial aqui reforçando. Quem é? É a polícia. Quem é? É a polícia. A gente tem um pouco mais de presença, né, da voz do policial, mas ainda assim está lá fora, porque eu abaixei o volume aqui. Então, você vai tomando decisões conforme o áudio, conforme a cena vai andando. 2 segundos, já estou indo. 2 segundos, já estou indo. Esses 2 microfones podem dançar, não precisa. 2 segundos, já estou indo. Vamos. Vamos, já é o cara falando lá fora. Então, é parecido com... Então, no microfone dela aqui já não precisa. E no microfone dele, no microfone do policial, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Abaixar, dar um acabamentozinho e só um reforço. Vamos colocar em fase. Espera aí. Vamos. 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 Aqui é mais difícil porque ele está fazendo um movimento, o microfone dele tem um movimento, e aí você vai se deparando com esses problemas, né? O microfone dele tem um movimento da roupa dele que cobre o som do policial, e aqui é difícil colocar em fase isso. Mas eu posso fazer o seguinte, uma solução é fazer o seguinte, como eu já trabalhei esse aqui e coloquei em fase, eu posso deletar esse aqui, eu posso puxar esse aqui, e pronto, já está na fase aqui. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês me parem aí e falem comigo. Eu vou seguindo aqui, hein? Estou seguindo direto. Então, aqui eu já tenho a mesma situação anterior. F6 aqui, vou pegar o trim aqui, vou tirar já isso aqui, porque eu tenho uma situação que é a sequência dele indo até a porta. 2 segundos, já estou indo. Vamos. Esse vamos pode ser um pouquinho mais... 2 segundos, já estou indo. Vamos. Foi só um mal entendido, pai. Não foi nada que tá demais. Foi acontecendo, só um mal gente? Peraí, entendido. Aqui todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Vamos ver. Aqui eu já tenho uma situação um pouco diferente, porque está abrindo a porta.
E aí eu quero escutar o microfone deles lá fora. Foi só um mal entendido. Eu estou escutando o microfone dela primeiro, tá? Foi só um mal entendido, pai. Não foi nada demais. Foi só um... Bom, até aqui só ela fala, né? Foi só um mal entendido, pai. Não foi nada demais. Foi só um mal entendido. Então, eu dispensaria... Primeiro que eu tenho um problema aqui no microfone dele, que eu tenho uma certa arrastar de roupa aqui, um problema, acho que bate o microfone em algum lugar. Então, eu escolheria fazer o seguinte, tirar isso aqui, e tirar isso aqui, por enquanto. Eu passaria do microfone dele para o microfone dela. Como? Fazendo um crossfade. Fazendo um crossfade aqui. E agora vamos ouvir os dois microfones. Passagem. E eu tenho que fazer com que essa passagem aqui seja imperceptível, né? Ou que dê noção que está no mesmo ambiente. E eu acho que ficou legal. Segundos, eu tô indo. Vamos. Foi só um mal entendido, pai. Não foi nada demais. Então, ela fala que foi só um mal-entendido, não foi nada demais, e ele responde, né? Ele responde. Entendido, pai. Não foi nada O que tá demais. acontecendo, Foi só uma... gente? O que está acontecendo, gente? É isso que ele fala aqui, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo, gente? Então, a partir do momento que ele fala que ele está acontecendo, gente, eu posso... O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo, gente? Eu tenho já o microfone dele. Então, a gente vai fazer uma dança de microfones aqui. O O que está acontecendo, gente? que está acontecendo, gente, até aqui. Então, dispenso esse. E dispenso esse aqui também. Então, já fica... E aí, eu faço a passagem de um microfone para o outro, mantendo o mesmo ambiente e verificando se tá tranquilo. Não foi nada O que está demais. acontecendo, Foi só uma... gente? Pai, não foi nada O que está demais. acontecendo, Foi só um gente? mal O que entendido. está acontecendo? Aí tem um... Pera aí, garoto. O que está acontecendo? Aí eu vou priorizar o... gente? Eu vou priorizar agora o policial. Então, eu vou dispensar o dela. O que está acontecendo? Eu vou priorizar o dele, do policial ali embaixo. Vou passar de um para o outro. Vou passar desse aqui para esse aqui. Vamos ver que ponto que a gente passa, porque é meio confuso, né? São várias vozes ao mesmo tempo. Vamos ver diante. Sempre conferindo diante. Pai, não foi nada O que está demais. acontecendo, Foi só um gente? mal entendido. Pai, não foi nada O que está demais. acontecendo, Foi só um gente? mal entendido. Aí depois, o que O que acontece? está acontecendo? O que está acontecendo? Eu posso manter o do policial. O que está acontecendo?
gente. Pera aí, garoto. Vou manter o dele, do policial. Pai, não foi nada O que tá acontecendo, gente? Pera aí, garoto. Pera aí. Ela é sua filha? Ela é sua filha, fica nele. Entendido, pai, não foi nada O que tá acontecendo, gente? Pera aí, garoto. Pera aí. Ela é sua filha? É sim, senhor. É, sim, senhor. Já troca para ele. Então, aqui eu posso fazer... Vamos ver aonde eu vou trocar. Ela é sua filha? É sim, senhor. Tem um cachorro aqui, né? Eu vou manter o cachorro no microfone do policial. Eu vou trocar depois do cachorro, porque o microfone do policial está lá fora. Estou mais perto do cachorro, vou manter esse... Mas, por enquanto, vou fazer assim. Então, eu já tiro isso aqui e isso aqui. E faço a mudança para esse microfone aqui. E assim por diante, gente. Bom, esse foi um trecho de uma edição de som, como ela se dá na prática. A escolha dos microfones, a edição na timeline. Então, espero que seja proveitoso aí para os alunos da Fábrica de Inventos. Muito obrigado, foi um prazer e até uma próxima.